A taxa de desemprego no trimestre encerrado em agosto ficou em 13,2%. Isso significa 13 milhões e 700 mil pessoas sem trabalho. No trimestre encerrado em maio, o índice era de 14,6%. Assunto para nosso comentarista de Política e Economia, Ricardo Caldas. Boa tarde, professor. Como avaliar esses números? Boa tarde, Monique. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Esses números claramente são positivos. Isso mostra que agora o aumento no número de empregos, da oferta de empregos que a gente tem mencionado aqui, com um número expressivo de novos empregos gerados no CAGED em setembro, com alguma coisa em torno de 313 mil, e também depois do resultado excepcional de agosto, com 372 mil, isso começa a aparecer nas estatísticas de desemprego, que elas estavam, como você mencionou muito bem, estavam lá em cima, né, em 14,6%, caíram para 14,4%, 14,1% e agora já estão em 13,2%. Não custa nada lembrar, Monique, que neste ano nós geramos já no Brasil 2,5 milhões de empregos líquidos, ou seja, descontadas as admissões das demissões. Se a gente mantiver essa taxa até o final do ano, Monique, nós vamos fechar com mais de 3 milhões de empregos gerados apenas em 2021. Boa, professor. E como se comportou o rendimento médio do brasileiro durante esse período? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, no ano passado, nós tivemos uma queda de 4% no PIB, 4,1%, né? Mas essa queda no PIB ela é sempre distribuída. Então, tem alguns setores que são mais atingidos, como foi o caso, por exemplo, do setor de hotelaria, serviços, turismo, que sofreu muito com a pandemia no ano passado, com uma queda de quase 8%. E outros setores ainda conseguiram crescer, como foi o caso do setor agrícola, né, agropecuário, e o setor também voltado para as exportações, que teve um desempenho excepcional em 2021 e teve um bom desempenho em 2020. Então, se você me perguntar como é que foi a questão da renda, depende do setor. Nos setores que cresceram, como foi o caso da agricultura e das exportações, a renda cresceu. Nos setores relacionados a perdas, como foi o caso de serviços, então houve uma perda de renda real que agora está se recuperando. Não podemos esquecer que o setor de serviços em 2021 é quem está puxando a economia, o crescimento econômico, com um crescimento previsto para esse ano de mais de 10%, ou seja, ele vai superar a perda do ano passado e ainda vai aumentar um pouco a renda, mas isso até o final do ano. Já é uma prova, então, da retomada econômica, né, professor? Exatamente. Tá certo. Muito obrigada, professor Caldas. Até amanhã.